Capítulo 2. Das vantagens. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 66. Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao funcionário as seguintes vantagens. Inciso 1. Ajuda de custo. Inciso 2. Diárias. Inciso 3. Gratificações e adicionais. Inciso 4. Abono familiar. Parágrafo único. As gratificações e os adicionais integrarão o vencimento para efeitos da apuração da contribuição previdenciária devida. Artigo 67. As vantagens previstas no artigo anterior não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 2. Da ajuda de custo. Artigo 68. A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do funcionário que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Artigo 69. A ajuda de custo será calculada sobre a remuneração do funcionário, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses do respectivo vencimento. Artigo 70. Não será concedida ajuda de custo ao funcionário que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 71. O funcionário ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede. Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício ou de retorno por motivo de doença comprovada. Seção 3. Das diárias. Artigo 72. O funcionário que, a serviço, se afastar do município em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e ao reembolso das despesas com pernoite, alimentação e locomoção urbana, nos limites estabelecidos em regulamento. Parágrafo único. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o funcionário não fará jus às diárias. Artigo 73. O funcionário que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de até 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o funcionário retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. Artigo 74. A concessão de ajuda de custo não impede a concessão de diária, e vice-versa. Seção 4. Das gratificações e adicionais. Artigo 75. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos, na forma da lei ou do regulamento, as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Inciso 1. Verba de representação. Inciso 2. Gratificação pelo exercício de encargos de direção, chefia equivalentes, assessoramento e assistência técnicos. Inciso 3. Gratificação natalina. Inciso 4. Gratificação pelo exercício de encargos especiais. Inciso 5. Adicional por tempo de serviço. Inciso 6. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso 7. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 8. Adicional noturno. Inciso 9. Abono familiar. Inciso 10. Gratificação de produtividade e desempenho. Inciso 11. Gratificação de responsabilidade técnica. Inciso 12. Gratificação por local de serviço. Inciso 13. Gratificação de atividade específica. Inciso 14. Gratificação por atividade em tecnologia. Inciso 15. Gratificação de atividade de risco. Inciso 16. Auxílio de deslocamento. Parágrafo 1º. As retribuições, gratificações e adicionais previstas nos incisos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 serão consideradas na base de cálculo da remuneração do servidor nos períodos de licença com direito à remuneração. Parágrafo 2º. As retribuições, gratificações e adicionais previstas nos incisos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, serão consideradas na base de cálculo da gratificação natalina, bem como para o pagamento de 1/3 de férias. Subseção 1. Da verba de representação. Artigo 76. A verba de representação, fixada em 100% do vencimento inicial do respectivo cargo,
Destina-se aos servidores ocupantes de cargo efetivo cujo exercício importe na representação legal do município de Maringá perante a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Subseção 2. Da função gratificada. Artigo 77. A gratificação de função é concedida pelo exercício de encargos de direção, chefia ou equivalentes, assessoramento ou assistência técnicos necessários à operacionalização das atividades de competência do poder público municipal. Parágrafo único. A função gratificada é vantagem acessória de cargo efetivo, não gera situação permanente e constitui mérito para efeito de progressão. Subseção 3. Da gratificação natalina. Artigo 78. A gratificação de Natal será paga, anualmente, a todo funcionário municipal, independentemente da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1º. A gratificação de Natal corresponderá a 1/12 por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. Parágrafo 2º. A fração igual ou superior a 15 dias será tomada como mês integral, para efeito do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. No cálculo da gratificação de Natal será computada também a média das verbas variáveis, percebidas no exercício em curso. Vide Lei Complementar número 809 sublinhado de 2010 e número 810 de 2010. Parágrafo 4º. A gratificação de Natal será estendida aos inativos e pensionistas, com base nos respectivos proventos que perceberem na data do pagamento daquela. Parágrafo 5º. A gratificação de Natal, a requerimento do servidor efetivado até 30 de janeiro do ano em curso, poderá ser paga em 2 parcelas, a primeira até o dia 30 de junho, e a segunda, ou a parcela única, até o dia 20 de dezembro de cada ano. Parágrafo 6º. A segunda parcela será calculada com base na remuneração do mês de dezembro, acrescida das verbas variáveis, abatida a importância da primeira parcela já quitada. Parágrafo 7º. O funcionário efetivo exonerado do cargo em comissão ou da função gratificada terá direito à gratificação natalina, na forma prevista nesta subseção, e proporcionalmente ao período do exercício do cargo, sempre que superior a 15 dias. Subseção 4. Da gratificação pelo exercício de encargos especiais. Artigo 79. Para efeitos da concessão da gratificação prevista no inciso 4 do artigo 75, será considerada como encargo especial a atividade que for exercida de forma não eventual, que, embora atenda ao interesse público, seja alheia às atribuições típicas do cargo efetivo ou seja exercida em condições anormais do regular exercício, mediante regulamentação específica respeitada aos seguintes requisitos. Inciso 1. Fica vedada a concessão da gratificação de que trata este artigo para o desempenho de encargos típicos de direção ou chefia. Inciso 2. Fica vedada a concessão da gratificação de que trata este artigo para desempenho de encargos típicos de outros cargos efetivos. Inciso 3. A gratificação de que trata este artigo não pode ser percebida cumulativamente com a gratificação prevista no inciso 2 do artigo 75 desta lei. Inciso 4. Não poderão ser pagos valores diferenciados a servidores que desempenhem o mesmo encargo especial, nas mesmas condições. Inciso 5. A gratificação será paga sempre na remuneração do mês seguinte ao da prestação dos encargos especiais, sendo devido sempre que a prestação dos encargos ultrapassar 1/3 do respectivo mês de referência. Inciso 6. Fica vedada a concessão da gratificação de que trata este artigo para as situações em que já há previsão do pagamento de outras gratificações. Parágrafo 1º. Fica criada uma comissão permanente para análise prévia para a concessão da gratificação de que trata este artigo, com mandato administrativo de 2 anos, composta por servidores efetivos estáveis, da seguinte forma. Inciso 1. 2 servidores indicados pela Secretaria de Recursos Humanos. Inciso 2. Um auditor de controle interno. Inciso 3. Um procurador municipal. Inciso 4. Um servidor indicado pela Secretaria de Gestão. Parágrafo 2º. A gratificação de que trata este artigo será concedida pelo secretário de Recursos Humanos, devendo ser ratificada pelo chefe do Executivo, mediante parecer favorável da comissão prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A solicitação de pagamento da gratificação de que trata este artigo será encaminhada pelo secretário da pasta a que o servidor pertencer para análise da comissão permanente, e deverá conter a matrícula, o nome e o cargo do servidor,
bem como a descrição das atividades consideradas encargos especiais e a justificativa de sua realização, responsabilizando-se civil, penal e administrativamente a autoridade pelas informações. Parágrafo 4º. A gratificação de que trata o caput, reajustada no mesmo mês e percentual concedido na revisão geral de vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, será concedida nos seguintes valores. Inciso 1. R$ 167,98 para encargos de baixíssima complexidade e, ou responsabilidade. Inciso 2. R$ 335,96 para encargos de baixa complexidade e, ou responsabilidade. Inciso 3. R$ 671,92 para encargos de média complexidade e, ou responsabilidade. Inciso 4. R$ 1.007,88 para encargos de alta complexidade e, ou responsabilidade. Inciso 5. R$ 1.343,85 para encargos de altíssima complexidade e, ou responsabilidade. Parágrafo 5º. A gratificação de que trata este artigo somente será paga aos servidores que não tiverem mais de 2 faltas sem justificativa durante o mês. Parágrafo 6º. No âmbito dos órgãos ou entidades da administração indireta do Poder Executivo, os procedimentos de que tratam os parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo serão desempenhados por autoridades ou órgãos equivalentes, conforme definido em regulamento próprio. Parágrafo 7º. O disposto no inciso 4 do caput, bem como nos parágrafos 1º ao 4º deste artigo não se aplicam aos servidores do Poder Legislativo Municipal, sendo que as normas complementares necessárias à concessão da gratificação serão estabelecidas em regulamento próprio. Subseção 5º, do adicional por tempo de serviço. Artigo 80. Por quinquênio de efetivo exercício, no município de Maringá, será concedido ao funcionário efetivo um adicional correspondente a 5%. Calculados sobre o padrão do respectivo vencimento, até completar 30%. Parágrafo 1º. O adicional será devido a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido. Parágrafo 2º. O funcionário que, nos termos desta lei, exercer cumulativamente outro cargo, terá direito ao adicional em relação aos 2 cargos, individualmente. Parágrafo 3º. Não será considerado, no cálculo do adicional previsto neste artigo, o tempo em que o funcionário estiver afastado em virtude de, inciso 1. Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração, inciso 2. Licença para o serviço militar, inciso 3. Licença para tratar de interesses particulares, inciso 4. Disposição funcional para exercício em órgão não vinculado à municipalidade, sem remuneração, inciso 5. Penalidade disciplinar, inciso 6. Exercício de cargo em comissão quando não integrante do quadro efetivo. Inciso 7. Exercício de mandato eletivo. Artigo 81. Após completar 30 anos de exercício, o funcionário terá direito ao acréscimo nos seus vencimentos de 5% no primeiro ano excedente, 4% no segundo ano excedente, 3% no terceiro ano excedente, 2% no quarto ano excedente e 1% no quinto ano excedente, não acumuláveis, até o máximo de 15%. Subseção 6. Dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Artigo 82. O adicional previsto no inciso 6 do artigo 75 se destina a remunerar os funcionários que estejam sujeitos ao exercício de suas atividades em condições de insalubridade ou periculosidade. Artigo 83. São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, métodos ou condições de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e intensidade do agente, nos termos da legislação federal específica. Artigo 84. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis, sistema elétrico de potência, geração, transmissão e medição, radiações ionizantes, explosivos e outras definidas pela legislação aplicável. Artigo 85. As atividades ou operações, o fator de insalubridade e o de periculosidade, sua caracterização, frequência, graus de risco e limites de tolerância, bem como a possibilidade e a forma de sua supressão, total ou parcial, serão apurados pelo órgão municipal competente. Artigo 86.
Verificada a existência de atividade insalubre ou perigosa, o órgão de que trata o artigo anterior determinará, para a eliminação ou atenuação do risco, conforme o caso, as seguintes providências. Alínea A. Medidas de segurança e alterações necessárias no local de trabalho. Alínea B. Utilização de equipamento de proteção individual pelos funcionários expostos ao risco. Alínea C. Redução da jornada de trabalho na atividade. Alínea D. Exame médico, para avaliação da capacidade laborativa do funcionário, podendo propor o seu remanejamento. Alínea I. Outras medidas que, justificadamente, se fizerem necessárias. Artigo 87. No caso de não ser eliminado o risco à saúde ou à integridade dos funcionários, pelas providências previstas no artigo anterior, caberá o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade. Artigo 88. Não será devida a gratificação de insalubridade ou periculosidade quando do afastamento do funcionário do exercício das atribuições que ensejaram a concessão da vantagem, salvo nos casos dos afastamentos em virtude de: inciso 1. Férias, inciso 2. Casamento, inciso 3. Luto, inciso 4. Júri e outros serviços obrigatórios por lei, inciso 5. Licença para tratamento de saúde, inciso 6. Licença por acidente em serviço ou moléstia profissional, inciso 7. Licença funcionária gestante. Artigo 89. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o funcionário estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10%, 20% ou 40% do salário mínimo nacional vigente. Artigo 90. Pelo desempenho de atividades ou operações perigosas, o funcionário receberá o adicional no percentual de 30% do vencimento básico do seu cargo. Artigo 91. É vedada a percepção cumulativa do adicional pelo exercício de trabalho em condições de insalubridade com adicional pelo exercício de trabalho em condições de periculosidade, sendo pago, automaticamente, o de maior valor. Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 92. Haverá permanente controle da atividade de funcionário em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo 1º. Os locais de trabalho e os funcionários que operam com raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo 2º. A funcionária gestante ou lactante poderá ser afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Subseção 7. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 93. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, só será considerado como serviço extraordinário aquele que ceder a jornada legal prevista para o respectivo cargo. Artigo 94. Será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 0,2 horas diárias, podendo ser prorrogado, de acordo com o interesse público, devidamente justificado, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. A realização do serviço extraordinário previsto neste artigo será precedida de autorização da chefia imediata, que justificará o fato. Parágrafo 2º. Para o funcionário não sujeito à jornada de trabalho diferenciada, na forma que se dispuser em regulamento, o serviço extraordinário realizado em domingos ou feriados será remunerado com o percentual de 50%. Parágrafo 3º. O serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo 95 será acrescido do percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada hora extra. Subseção 8. Do adicional noturno. Artigo 95. O serviço prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor, hora acrescido de mais 20%, calculado sobre o respectivo vencimento, computado-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho acrescido do percentual previsto no artigo 93. Subseção 9. Do abono familiar. Artigo 96. Será concedido abono familiar ao funcionário ativo ou inativo, inciso 1.
Por filho menor de 14 que não exerça atividade remunerada nem tenha renda própria. Inciso 2. Por filho inválido mentalmente incapaz, sem renda própria. Parágrafo 1º. Compreende-se, neste artigo, o filho de qualquer condição, o enteado, o adotivo e o menor que, mediante autorização judicial, estiver sob a guarda e sustento do funcionário. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, considera-se renda própria ou atividade remunerada ao recebimento de importância igual ou superior ao valor do salário mínimo vigente no país. Parágrafo 3º. Quando pai e mãe forem funcionários municipais, ativos ou inativos, o abono familiar será concedido a ambos. Parágrafo 4º. Ao pai e mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 97. Ocorrendo o falecimento do funcionário, o abono familiar continuará a ser pago a seus beneficiários, por intermédio da pessoa em cuja guarda se encontrem, enquanto fizerem jus à concessão. Parágrafo 1º. Com o falecimento do funcionário e a falta do responsável pelo recebimento do abono familiar, será assegurado aos beneficiários o direito à sua percepção, enquanto assim fizerem jus. Parágrafo 2º. Passará a ser efetuado ao cônjuge sobrevivente o pagamento do abono familiar correspondente ao beneficiário que vivia sob a guarda e sustento do funcionário falecido, desde que aquele consiga autorização judicial para mantê-lo e ser seu responsável. Parágrafo 3º. Caso o funcionário não haja requerido o abono familiar relativo a seus dependentes, o requerimento poderá ser feito após sua morte pela pessoa em cuja guarda e sustento se encontrem, operando seus efeitos a partir da data do pedido. Artigo 98. O pagamento do abono familiar será efetuado de acordo com o que estabelecer a legislação federal em vigor no país, devendo ser pago a partir da data em que for protocolado o requerimento. Parágrafo único. O responsável pelo recebimento do abono familiar deverá, no mês de julho de cada ano, comprovar a não alteração dos requisitos que autorizaram a concessão da vantagem, sob pena de suspensão do pagamento respectivo. Artigo 99. Nenhum desconto incidirá sobre o abono familiar, nem este servirá de base a qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. Artigo 100. Aquele que, por ação ou omissão, der causa a pagamento indevido de abono familiar, ficará obrigado à sua restituição, sem prejuízo das demais cominações legais. Subseção 10. Da gratificação de produtividade e desempenho. Artigo 100-A. A gratificação de produtividade e desempenho será concedida em conformidade com regulamentação específica, baixada por decreto do Poder Executivo, estabelecendo as atividades e funções que farão jus a esta gratificação, sistemas de aferimento e mensuração da produtividade ou desempenho. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo será concedida tendo como valor limite o vencimento inicial do respectivo cargo efetivo. Parágrafo 2º. A gratificação de que trata este artigo poderá ser percebida somente por servidores efetivos, designados pelo prefeito municipal para atividades e funções que a regulamentação dispuser. Subseção 11. Da gratificação de responsabilidade técnica. Artigo 100-B. A gratificação de responsabilidade técnica, fixada sempre sobre o vencimento inicial do respectivo cargo, será concedida aos servidores efetivos ocupantes dos seguintes cargos e nos seguintes percentuais. Inciso 1. 50% do vencimento inicial do respectivo cargo ao ocupante do cargo efetivo de técnico em geomensura. Inciso 2. 100% do vencimento inicial do respectivo cargo ao ocupante do cargo efetivo de arquiteto. Inciso 3. 100% do vencimento inicial do respectivo cargo ao ocupante dos cargos efetivos de engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro químico e engenheiro sanitarista. Parágrafo 1º. Somente será concedida a gratificação de que trata o caput deste artigo aos servidores que estejam exercendo as funções típicas dos cargos efetivos relacionados nos incisos anteriores junto à administração pública direta ou indireta do Poder Executivo Municipal, devendo a chefia imediata do servidor comunicar imediatamente à Secretaria de Recursos Humanos na hipótese de servidor deixar de desenvolver atividades típicas dos cargos efetivos previstos neste artigo, para fim de suspender o pagamento da gratificação, sob pena de responsabilidade da chefia. Parágrafo 2º. A percepção da gratificação de que trata este artigo não será cumulativa com a gratificação prevista nos incisos 1, 5, 12,
13, 14 e 15 do artigo 75 desta lei. Parágrafo 3º. A percepção da gratificação de que trata este artigo poderá ser acumulada com a gratificação de encargos de direção e chefia prevista no inciso 2 do artigo 75 desta lei, desde que os encargos sejam desenvolvidos na área específica de atuação do cargo efetivo. Subseção 12. Da gratificação por local de serviço. Artigo 100-C. Será concedida a gratificação por local de serviço aos servidores detentores de cargo efetivo que atuem no hospital municipal, nas residências terapêuticas, no abrigo provisório municipal, na casa-abrigo, no centro PIROP, no Centro de Referência Socioeducativa e nas unidades de pronto atendimento, Zona Norte e Zona Sul. Parágrafo 1º. A gratificação por local de serviço será calculada no percentual de 10% incidente sobre o vencimento inicial do respectivo cargo. Parágrafo 2º. Só terá direito à percepção desta gratificação o servidor enquanto permanecer designado para exercer suas atividades nos locais definidos no caput deste artigo, devendo a chefia imediata do servidor comunicar imediatamente à Secretaria de Recursos Humanos na hipótese de servidor deixar de desenvolver atividades nos locais definidos no caput deste artigo, para fim de suspender o pagamento da gratificação, sob pena de responsabilidade da chefia. Parágrafo 3º. A gratificação por local de serviço não se incorpora aos proventos de aposentadoria, nem servirá de base de cálculo para a contribuição previdenciária. Parágrafo 4º. A percepção da gratificação de que trata este artigo não será cumulativa com a gratificação prevista nos incisos 1, 5, 6, 14 e 15 do artigo 75 desta lei. Subseção 13. Da gratificação de atividade específica. Artigo 100-D. A gratificação de atividade específica, fixada sempre sobre o vencimento inicial do respectivo cargo, será concedida aos servidores efetivos ocupantes dos seguintes cargos que estejam desenvolvendo as seguintes atividades e nos seguintes percentuais. Inciso 1. Os ocupantes do cargo efetivo de auxiliar operacional que estejam exercendo as seguintes atividades. Alínea A. 80% do vencimento inicial do respectivo cargo para atividade de coleta de lixo domiciliar. Alínea B. 40% do vencimento inicial do respectivo cargo para atividade de coveiro. Alínea C. 20% do vencimento inicial do respectivo cargo para atividade de auxiliar de agrimensura. Alínea D. 15% do vencimento inicial do respectivo cargo para atividade de cozinheiro, merendeiro ou lactarista. Alínea I. 10% do vencimento inicial do respectivo cargo para atividade de operador de máquina costal ou podador. Alínea F. 10% do vencimento inicial do respectivo cargo para atividade de reciclagem e manutenção de cartuchos de impressora. Inciso 2. Aos ocupantes do cargo efetivo de motorista que estejam desenvolvendo atividade na coleta de lixo domiciliar, no percentual de 60% do vencimento inicial do respectivo cargo. Parágrafo 1º. Somente será concedida a gratificação de que trata este artigo aos servidores ocupantes do cargo efetivo previsto no caput que estejam exercendo as atividades previstas nos incisos anteriores junto à administração pública direta ou indireta do Poder Executivo Municipal, devendo a chefia imediata do servidor comunicar imediatamente à Secretaria de Recursos Humanos na hipótese de servidor deixar de desenvolver as atividades previstas neste artigo, para fim de suspender o pagamento da gratificação, sob pena de responsabilidade da chefia. Parágrafo 2º. Os requisitos e a forma para a designação dos servidores que atuarão nas atividades definidas nos incisos do caput serão definidos através de regulamentação específica do Poder Executivo. Parágrafo 3º. A gratificação de que trata este artigo somente será paga aos servidores que não tiverem falta injustificada durante o mês. Parágrafo 4º. A percepção da gratificação de que trata este artigo não será cumulativa com a gratificação prevista nos incisos 1, 5, 6, 7, 14 e 15 do artigo 75 desta lei. Subseção 14. Da gratificação de atividade em tecnologia. Artigo 100-E. A gratificação de atividade em tecnologia, fixada sempre sobre o vencimento inicial do respectivo cargo, será concedida aos servidores efetivos que estejam desenvolvendo atividades em tecnologia, ocupantes dos seguintes cargos e nos seguintes percentuais. Inciso 1. 30% do vencimento inicial do respectivo cargo para os ocupantes dos cargos de analista programador, administrador de banco de dados e administrador de rede. Inciso 2.
30% do vencimento inicial do respectivo cargo para os ocupantes dos cargos de técnico de manutenção, na área de informática/computador/impressora, inciso 3. 100% do vencimento inicial do respectivo cargo para os ocupantes dos cargos de operador de computador e programador de computador, parágrafo 1º. Somente será concedida a gratificação de que trata o caput deste artigo aos servidores que estejam exercendo as funções dos cargos efetivos relacionados no artigo anterior junto à administração pública direta ou indireta do Poder Executivo ou ao Poder Legislativo, devendo a chefia imediata do servidor comunicar imediatamente à Secretaria de Recursos Humanos ou órgão equivalente na hipótese de servidor deixar de desenvolver atividades de tecnologia, para fins de suspender o pagamento da ratificação, sob pena de responsabilidade da chefia. Parágrafo 2º. A percepção da gratificação de que trata este artigo não será cumulativa com a gratificação prevista nos incisos 1, 10, 11, 12, 13 e 14 do artigo 75 desta lei. Parágrafo 3º. A percepção da gratificação de que trata este artigo poderá ser cumulada com a gratificação de encargos de direção e chefia prevista no inciso 2 do artigo 75 desta lei, desde que os encargos sejam desenvolvidos na área específica de atuação do cargo efetivo. Subseção 15. Da gratificação de atividade de risco. Artigo 100-F. A gratificação de atividade de risco, fixada sempre sobre o vencimento inicial do respectivo cargo, será concedida aos servidores efetivos que estejam desenvolvendo atividades em que haja algum tipo de risco para si ou para outros, ocupantes dos seguintes cargos e designados para as seguintes atividades e nos seguintes percentuais. Inciso 1. 10% do vencimento inicial do respectivo cargo, para os ocupantes dos cargos efetivos de motorista, designado para conduzir ambulâncias. Inciso 2. 10% do vencimento inicial do respectivo cargo, para os ocupantes dos cargos efetivos de motorista e de educador de base, designados para abordagem nas ruas. Parágrafo 1º. Somente será concedida a gratificação de que trata o caput deste artigo aos servidores que estejam exercendo as funções dos cargos efetivos relacionados junto à administração pública direta ou indireta do Poder Executivo Municipal, devendo a chefia imediata do servidor comunicar imediatamente à Secretaria de Recursos Humanos quando o servidor for designado para as atividades previstas nos incisos anteriores, para fim de determinar o pagamento da gratificação, e, também, na hipótese de servidor deixar de desenvolver as atividades previstas neste artigo, para fim de suspender o pagamento da gratificação, sob pena de responsabilidade da chefia. Parágrafo 2º. A percepção da gratificação de que trata este artigo não será cumulativa com a gratificação prevista nos incisos 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 14 do artigo 75 desta lei. Subseção 16. Do auxílio de deslocamento. Artigo 100-G. O auxílio de deslocamento será concedido aos servidores efetivos do Poder Executivo Municipal que exerçam suas atividades nos distritos de Iguatemi ou Floriano, que não residam no distrito onde exercem suas atividades, que optarem pela não utilização do Vale Transporte e não lhes seja disponibilizado transporte, a partir da sede, em veículos do município, em horário compatível com sua jornada de trabalho, no valor de R$ 185. Parágrafo 1º. O valor do auxílio de que trata este artigo será reajustado no mesmo mês e percentual concedido na revisão geral de vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo. Parágrafo 2º. O auxílio de que trata este artigo não será pago relativamente aos dias em que o servidor não tenha exercido suas atividades naquelas localidades. Parágrafo 3º. O auxílio de deslocamento tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor para nenhum fim. Parágrafo 4º. A concessão do auxílio de que trata este artigo deverá ser solicitada diretamente pelo servidor ao órgão de recursos humanos e deverá ser anexado o comprovante de residência, em seu nome ou de parente de primeiro grau, consanguíneo ou por afinidade, sendo devido o auxílio a partir da data do protocolo. Parágrafo 5º. Antes da concessão do auxílio de que trata este artigo, a chefia imediata do servidor deverá dar ciência acerca da solicitação, responsabilizando-se por manter informado o setor de recursos humanos acerca do disposto no parágrafo 2º.